Vamos lá! Estamos no ar? Estamos no ar! Bem-vindos ao Vetincast, aqui eu, Renato Bocabello, trazendo para vocês um dos melhores conteúdos do mercado veterinário, do meio veterinário aqui do Brasil, e sempre proporcionando a vocês, veterinários, muita informação de qualidade dentro do quesito empreendedorismo, formação profissional, desenvolvimento de carreira. E hoje, Giovana Biasi aqui comigo, minha super convidada. Estamos ao vivo, primeira vez ao vivo, tá, gente? Sempre a gente fazia gravado, mas daqui pra frente vai ser sempre ao vivo. E a Gi tá estreando aqui comigo o nosso bloco ao vivo, a Responsa. Mas ela é bem desenvolta, ela se solta bem. Gi, bem-vinda. A gente ficou batendo um baita papo aqui antes, a gente já até esquentou um pouco. Toda vez que vem um profissional novo aqui, eu faço uma abertura perguntando sobre o início da carreira. Você já me contou um pouco que você fez PUC Campinas. PUC Poços? Achei que fosse Campinas. Então conta aí, né? PUC Poços. Primeiro, muito prazer estar aqui. Sempre Obrigada prazer. pelo convite. Acho super interessante, porque na veterinária a gente tem um conteúdo muito técnico na faculdade. Né? E a gente aprende muito pouco sobre empreender, sobre administrar. Zero, clínica, né? Zero. Então, esse não aprende. conteúdo é muito interessante, porque num curso a gente não aprende isso. A gente vai fazer um curso extra e a gente vai aprender uma técnica cirúrgica. Então, assim, conteúdo totalmente diferenciado. Então vamos Parabéns. começar de trás pra frente. Você tá no meio de uma pós-graduação, No MBE. MBE. E aí é uma pós sobre empreendedorismo. Exatamente. Me conta um pouco assim, por que você foi procurar essa pós? Você hoje é dona de uma clínica de ortopedia. Você já vai falar, tá? A gente vai chegar lá, mas eu vou de trás pra frente pra mudar um pouco. E você tem 2 sócias, tá focada na cirurgia ortopédica, opera super bem. Todo mundo que me fala de você, assim, eu não vi ainda, mas falaram que você é meio ninja na serra ali, que você é meio ninja. Fala, ó, G na serra, nossa. Eu ainda falo, não, eu protejo ali, mas a Giovana vai que com vontade. Sem medo nenhum. Contei os danos depois. E aí você foi buscar uma pós em empreendedorismo. Foi. Me explica o que te motivou a buscar essa pós. Você já tem quantos anos de formada? Eu me formei em 2011, 2010, 2011. É um bebê. Um bebezinho. E depois da graduação eu fiz residência, né, que foi 2012, 2013. Então você completou 10 anos de formada. Completei 10 anos de formada já. E aí você foi buscar uma pós de empreendedorismo. Isso, agora, né, nessa altura do campeonato. Por quê? O veterinário vai muito na raça, né? O veterinário A gente só vai vence na raça. Né? E existe toda uma forma de você ter sucesso, Sim. Que é só seguir algumas regras que a gente não sabe, né? Então tem estratégia, marketing, ou a parte financeira, né? Tem cálculos, tem contas. Então, assim, tem contas que precisam fechar. Então, não é assim, eu vou cobrar nessa cirurgia tanto porque eu acho que vale isso, ou porque os outros estão cobrando isso, mas se você não usa o mesmo material que os outros, né? Se você não tem o mesmo deslocamento que os outros, então tem contas a serem feitas, É uma né? matemática. Exatamente. Então, quanto eu preciso cobrar nesta cirurgia para ter tanto de lucro? Porque você não pode sair no prejuízo. Né? Porque afinal você está trabalhando, senão eu fico em casa, vou pra Bahia, que eu amo. Lógico. Mas você já entra assim, hoje você tá no meio da pós, né, que você me falou. Tô no meio. E mudou um pouco a sua cabeça, assim, por exemplo, eu preciso ter 30% de margem para poder investir na minha carreira, para poder pagar um material, para poder pagar um imposto, né? Que Imposto. a gente nem sabe. Veterinário Gente, imposto. A gente era volante. Quem era volante? Quem é volante? nunca ouviu falar de imposto. Nunca ouviu falar de imposto. E A você vida era sabe que muito fácil. era lindo, Meu né? Deus do céu. O mundo da Alice no País Da das Maravilhas, Disney. da Disney. E é engraçado que assim, eu vou pegar um ganchinho rapidinho aqui sobre os veterinários que estão pejotizando a sua carreira, né? Para poder emitir nota. Sim. Porque eu, dono de empresa, você também é dono de empresa. Hoje eu acho que você não tem esse problema porque você não chama ninguém pra... Chamo. Você chama? Ué, anestesista, patologista, Então. radiologista. E aí você precisa de nota muitas vezes para poder demonstrar isso pro seu cliente, porque às vezes o cliente vem e paga tudo na sua maquininha. Posso passar tudo aqui? Né? E aí quando ele passa tudo ali, todo o tributo... E não é só a nota, não é só o imposto, é a taxa da máquina. Tudo, Então, assim, né? é muita conta. E não é só a taxa da máquina e o imposto, é o funcionário, é o aluguel, é a conta de luz, é a conta de água. Né? Então, assim, é realmente uma coisa
porque a gente não tem ideia, a gente só vai ter ideia na prática. Na prática, Então a gente foi fazer esse MBA, eu e minha sócia, a gente já tinha 1 ano e meio de clínica. Tá. E aí, como é que foi isso, né? E você montou o Cora com 3 sócias, com 2 sócias. Você e mais duas. E aí o objetivo do Cora era ser uma clínica. Você criou um objetivo, você falou assim, legal, montamos aqui, somos as 3 superpoderosas, né? Vamos lá. Não, foi assim, ó. Nós 3 já operávamos juntas, né? Eu, a Ana Luísa e a Patrícia Pupac. A gente já operava juntas, então tinham casos dos nossos volantes e a gente, olha, tem uma cirurgia aqui, vamos. E a gente sempre dividia nossas cirurgias, porque afinal a ortopedia é muito melhor você fazer com alguém que sabe, né? Porque às vezes você precisa que alguém segure um negócio pra você furar e aí a pessoa solta e... Então assim, fazer contra a pessoa que sabe são outros 500. Então a gente já operava juntas alguns casos. E a Ana já tinha tido a ideia do nome do Cora, né? Quando ela tava grávida, o filho dela hoje tem quase 10 anos. Então, foi a ideia da Ana, eu tinha certeza que era da Patrícia. Não, da Ana. Essa ideia foi da Ana quando ela tava grávida do João, ou seja, 10 anos. E essa ideia ela veio guardando do nome, né? E um dia a gente vai abrir uma clínica só de ortopedia, que é a especialidade de nós 3. Então, quando a gente decidiu abrir, a gente começou pequeno. Então, isso é um clichê. Os clichês, eles têm um porquê de existirem, né? Então, comece pequeno, mas pensando grande, né? Então, o que a gente fez? Vamos começar sentindo como quais são os problemas, onde a gente tem que resolver, como a gente pode crescer. Então, a gente abriu um centro cirúrgico dentro de uma clínica de uma amiga nossa. Que legal. Que é a Cláudia. Que legal. Então a Cláudia abriu uma clínica maravilhosa lá nos Jardins e tinha muito espaço e a gente falou, olha, a gente pode ter um centro cirúrgico e um consultório aqui dentro. Então a gente começou dentro da clínica dela. Que é um bom negócio, né? Porque você acaba rateando custos. Não, foi um ótimo negócio e chegou em determinado momento que a gente queria crescer. E a gente não tinha muito para onde crescer, porque a gente estava dentro do espaço de uma outra pessoa. Então a gente... começou a pesquisar um local, né? A gente já tinha um dinheiro em conta, que a gente já estava guardando para investir, e aí a gente fez o Cora praticamente com o investimento que a gente já tinha em conta, e claro, a gente também teve que desembolsar cada uma um pouco, para a gente criar a estrutura que a gente criou hoje. Esse processo de vocês começarem o consultório nessa clínica e ter a estrutura do Cora, quanto tempo levou? 1 ano. Foi rápido até? Foi rápido. Vocês voaram, então. Voamos. Bom, 3 mulheres, assim, super especializadas, não tinha como não voar também, né? Se a gente for pensar... nós 3 somos muito focadas no trabalho, né? Super. Super. E super especializadas, né? Assim. A gente busca muito por isso, né? Então, estuda muito, legal. Faz muito curso, a gente troca muita ideia entre a gente, né? Então, a gente está sempre somando conhecimento, né? Claro, isso é muito legal. Então foi assim, E assim, quando você vai sozinho... Sim. Você tem um pouco mais de medo. Quando você vai em grupo, com um amigo, flui melhor. Depois eu te conto a minha experiência, que eu fui sozinho, mas eu fui sozinho numa época da vida, né? Tem gente que me pergunta assim, cara, mas você começou sozinho? Comecei. Mas era assim, eu me sentia sabe aquele Largados e Pelados? Você já assistiu esse Largados e Pelados? Tipo, eu só tinha isso pra fazer. Eu tinha que fazer dar certo. Sim. Então eu não tinha opção, eu não tinha nem pra lá nem pra cá, eu tinha que ir reto e é isso. A gente falava assim, mas aqui tem tanto, você vai ter concorrente. Cara, eu não quero saber. Eu fechava o ouvido assim e falava, é pra lá que eu quero ir. Exatamente. Então, quando eu acho que você vai abrir com um grupo, o grupo te dá um pouco de... vamos lá, a gente tá num grupo, a gente já é referência, já eram referência. Quando vocês abriram o Cora, todas as 3 já tinham uma referência muito legal. Sim. E aí, vocês começaram o Cora, inauguraram há 2 anos, 1 ano e meio? 2 anos, e agora a nossa sede física faz 1 ano. 1 ano só? Caramba, vocês estão super bem, super. E me conta um pouco do Cora. Vocês alugaram? A gente alugou, é um aluguel. A gente reformou tudo. Assim, era uma clínica de cardiologia humana. Então tinha uma estrutura de clínica, tinha uma recepção. Sim. Mas assim, por exemplo, a recepção tinha era um jardim, então a gente, não pode ter esse jardim, porque vai ficar todo, né, os animais vão fazer xixi, cavar buraco, comer as pedras, toca a gente operar corpo estranho, não. É bom, então já deixa o raio-x do lado ali, comer o seixo de rio. Então a gente teve que reformar tudo, assim, e para fazer do nosso jeito também. E outra coisa que a gente queria
era trazer pro nosso cliente, né, pro tutor, uma experiência dentro do Cora. Então, o cara, ele não vai lá só pra fazer uma cirurgia ortopédica, ele vai ser bem atendido, ele vai ser abraçado, né? Então, ele chega lá e ele não se sente no ambiente hospitalar, né? Se sente aconchegado. Isso eu falo pros meus veterinários, que na clínica a gente busca um pouco disso que você tá falando. Acolhimento. O cara tem que se sentir acolhido. Se você tem uma clínica que você não acolhe o tutor hoje, que é o que você faz lá. Sim. Você acolhe. O cachorro vai precisar ser operado, ou o gato vai precisar ser operado, enfim. Se a pessoa não tá ali sendo acolhida, existe todo esse pré, né? Putz, eu tô num hospital, ninguém gosta de hospital, ninguém gosta do cheiro, ninguém gosta do veterinário de branco, né? Sim, sim. Então, a gente nem usa branco. Nem tem jaleco branco lá. Eu também não uso. Na verdade, a gente nem usa jaleco. Assim, tem, mas a gente quase não usa, assim, porque... Isso me faz lembrar um pouco do Gioso, falando que veterinário tinha que usar terno e gravata. Não sei se você chegou a pegar essa época. Não. Não, que sorte a sua. Eu vi muito veterinário usando terno e gravata pra trabalhar. Assim, olha, eu vou contar agora uma conversa que eu tive com uma cliente minha, que é já antiga, assim, já operei 3 vezes. Uma perna, que teve luxação de patela e ruptura de ligamento, então a gente fez o ADF e TPLO. Tá. E aí depois a gente operou uma TTT na outra perna, e depois de um tempo rompeu o ligamento, então 3 vezes operado com a gente, esse cachorrinho. E é uma cliente super querida tal, e numa emergência ela teve que levar o cachorrinho dela num hospital, 24 horas. E acho que era uma gastroenterite, nem me lembro o que era. E quando ela veio na minha clínica depois pra ver, ela falou assim: eu fui no hospital, mas o sapato do veterinário tava todo sujo. Daí eu fiquei assim, o sapato escondendo o pé assim, né? Então depois disso, eu comecei até, assim, tem dias que eu tô bem vestida, depende, né? Não, do horário que eu acordo. Você tá sempre bem vestida, que eu vejo lá teus posts. Você tá bem vestida. Você acha que eu fico postando quando eu tô mulambenta? Não, mulher só posta quando tá bem, então, né? Pois é. Mas você não vai trabalhar mal vestida, você... Não. Mas não é que todo dia eu vou me maquiar, não é que todo dia eu vou estar com... Mentira, você se maquia todo dia. Não me maquio todo dia, imagina. Mas hoje você tá maquiada aqui hoje pro podcast, né? Aqui, ó, pessoal, importante, viu? Tá certo, mas eu acho bom isso, sabia? Eu acho que a mulher que se apresenta, é igual você falou, você tá se apresentando. Sim. E isso é importante porque quando a gente recebe quando eu recebo uma enfermeira, um estagiário, é muito comum eles virem assim meio largo, vem trabalhar de tênis. Tênis, calça jeans e camiseta. Eu falei, gente, vocês estão aqui, a imagem de vocês... Então, eu acho que a imagem é super importante, mas eu não acho que você tem que ter um estilo social. Não. Eu acho que você tem que estar limpo, é uma imagem bem arrumado. Mas assim, não é que você tem que, estar de terno e gravata. Isso é uma opinião minha, né? Não, tem gente que não. gosta, acho legal. Eu não gosto. Eu não consigo trabalhar de camisa, por exemplo. Por muito tempo eu trabalhei de camisa social e calça de brim. Aí minha barba começou a ficar branca, eu falei, não dá, né? Então eu trabalho de pijama cirúrgico de croque. Aí quando eu vou operar eu troco. Excelente. Sim, tá excelente. Virou meio que porque eu gosto de atender Grey's meu paciente no Anatomy. chão. Eu sento no chão. É que você nunca me viu atender, mas eu sento no chão, eu deito. Sento no chão. O cachorro também. deita, eu deito também. Eu odeio botar em cima da mesa, não gosto. Na faculdade, por exemplo, é muito comum. Vamos avaliar a ruptura de ligamento cruzado. As pessoas põem em cima da mesa, deita o cachorro em decúbito. Cachorro tenso. Cachorro duro. Eu também avalio né? no chão. Aí as meninas me chamavam e falavam assim, as residentes, professor, a gente não conseguiu avaliar, porque sabe, o cachorro é um pitbull forte. Não, então, solta o cachorro, pega um biscoito. Aí o cachorro começa a andar, começa a dar uma volta, te dá confiança, vem, vira de bunda pra você coçar a bunda dele, aí você põe a mão no joelho, dá aquela dobrada, movimento de compressão tibial, você já sente ali se tá tudo solto ou não, né? Então, o bem arrumado que eu quis dizer assim, é o bem arrumado mostrando que você é uma pessoa que se cuida. Sim. Né? E isso faz parte do ambiente. Se você não tem um capricho com você, que capricho você vai ter com o cachorro? Lógico. Do cliente, Esses dias você que fez nem uma é postagem seu. que eu achei super bacana. Antes de... Você vai voltar algumas vezes aqui, tá? Então não se preocupa que a gente vai e volta várias vezes. O papo vai longe ainda, esse projeto de podcast vai muito longe. Mas você fez uma postagem que era assim, tricotomia by Giovana, né? E eu me identifiquei pra caramba, porque tricotomia by Giovana, eu fiquei imaginando você com a máquina, tipo, fazendo o ângulo 40 graus, assim, ó, e depois passando a máquina só pra tirar pro pelo não ficar reto, assim, pra dar aquela tiradinha de costeleta, assim.
Eu falei, cara, mas é isso, porque a hora que o cachorro vai pra casa, ninguém vê o que foi feito lá dentro, mas a gente vê o que foi feito fora. E é isso, se você não teve um capricho ali com o que tá visível, que capricho você teve com o que não tá? Sim. Né? Então, pra mim, isso é muito importante. A minha sócia, Ana, ela tá nem aí com a tricotomia, né? Então, lá na clínica, ela pega a máquina e já tira da mão dela. É muito engraçado. Tanto que quando vai começar a trico, ela já me entrega a máquina, porque já assim... Tipo, vai você, né? Já ficou silenciosamente uma coisa estabelecida de que, não, você não faz a trico. Porque você não sabe fazer o cabelinho na régua. Mas é diferente. É igual isso. sutura. Exatamente. Eu gosto de fazer muito sutura contínua, né? E eu uso o fio absorvível incolor. E tem gente que fala, mas por quê? Eu falo, cara, porque é transparente, a pessoa não vê aquela taturana pulando do cachorro, assim, que ele fala, não, meu cachorro vai arrancar esses pontos. E é impressionante, assim, porque o cliente se sente com esses detalhes que você faz nas suas postagens lá, acolhido. E isso é muito legal que você faz, mas isso você não aprendeu na pós. Mas isso é tanto que eu sou sagitariana, mas a minha sócia me chama de virginiana. Porque ela fala, não, tem outros toques, né, de virgem. Mas eu sou leonino e eu tenho também meus toques, eu não deixo. Eu falo, então. Não. Aqui, tanto que assim, eu tenho um problema gravíssimo, não sei se eu já te contei, mas eu vou te contar, que eu não consigo ter um auxiliar decente. Eu sou péssimo, eu vou operar com alguém, puta merda, eu quero bater na mão, eu quero tirar, tira a mão daqui. Tanto que eu brinco com a minha enfermeira, ela me vê operando, às vezes ela fala assim, putz, você usa todos os dedos da mão. Eu uso um pra afastar, o outro pra empurrar, o outro pra segurar. E eu vou usando todos os dedos da mão porque eu tive algumas experiências péssimas, assim, de um auxiliar. Vou afastar aqui, pega, puxa, rompe o braço. Aí, putz, tem que ir lá arrumar, você já deve ter visto isso. Vou levantar um ovário, coisa simples, vai, rasga tudo, sangrar tudo. Então eu tive, assim, algumas experiências que eu não tive a mesma sorte, né, a competência que você de se juntar com pessoas muito boas. E eu sofri um pouco, um projeto de vida que eu tenho é trazer pessoas boas para trabalhar comigo, porque senão a gente não vai longe. Mas assim, né? Uma coisa que talvez você tenha que ter em mente é que você talvez não traga pessoas boas para trabalhar com você, porque as pessoas boas... Não, as pessoas boas, elas não querem trabalhar para alguém. Também talvez tem isso. Você tenha que treinar pessoas que já estão com você para serem boas. Sim. Né? Isso é então uma realidade assim muito... Eu tô achando que você aprendeu isso nesse curso que você fez. Eu juro que não. Não? Mas assim, mas é uma coisa tão óbvia assim, né? Tipo, que a pessoa que já é boa, por que ela vai trabalhar pra... Não, gente, não estou dizendo que a pessoa que trabalha pra você não é boa, não, pelo amor de Deus. Não, eu tenho pessoas mas hoje querendo dizer assim, que são excelentes, né? Eu tenho uma equipe boa, que eu tô formando, lógico, mas eu ainda não consigo, é um hábito. Faz 20 anos quase que eu tô formado. E são quase 20 anos que eu já operei com pessoas junto. Na faculdade mesmo, pegava o aluno e colocava o aluno junto. Inclusive a faculdade me ajudou muito nisso. Porque o aluno chegava e falava assim, professor, posso te ajudar? Pode. Olha o professor aí. Pode. Então vamos lá. Aí eu já chegava pro aluno e falava assim, você vai suturar, tá? Você vai fazer um cushing. Ai, professor, qual que é o cushing mesmo? Você nunca fez um cushing na vida? Não. E por que você quer fazer um cushing num cachorro vivo? Você quer vir suturar o cachorro? Já dava na orelha, assim, né? Você vai pegar... Sai daqui, pega... Vem outro. Quem quer suturar aí? Sabe? Mas tem que saber suturar. Como você é mal. Mas tem que saber. Por que o cara quer aprender a suturar no cachorro vivo? Pega a espuminha, treina o cushing. Aí eu comecei a ver que, assim, dentro dos alunos, tinha aquele aluno que já tinha praticado na espuminha. Aí eu falei, eu acho que um bom jeito é pegar os alunos bons e falar, esse cara aqui é bom, esse cara tem que vir trabalhar comigo. Mas foi uma peneira. Também as pessoas que ficam intimidadas na hora, né? Então, eu sou uma pessoa que... Eu sou intimidador um pouco, né? Eu dou uma... Eu, por exemplo, assim, que nem a gente deu um curso esse final de semana, né? A hora tu viu, eu vi. E teve um workshop, né? Que foram para 10 pessoas, foram sorteadas pro workshop, que iam colocar uma plaquinha num ossinho. E essas pessoas foram sorteadas, quer dizer, quase todas, acho que todas não eram ortopedistas ainda. Então, um ossinho ali de plástico, tinha que furar, botar o parafuso, e tinha gente que tava nervosa. Nunca tinha usado uma furadeira na vida, né? E tava nervosa porque eu tava olhando. Então, o que eu faço? Vou ali tomar uma água, deixa a pessoa fazer. Claro que você não vai fazer isso no paciente vivo. Mas muitas vezes porque assim, a pessoa, coitada, ela tem que traçar o caminho, né? Tinha muita gente que perguntava pra mim assim, professor, eu vejo você lá na faculdade, quando eu entrei, a gente não tinha equipamento, né?
E aí, claro, acho que como todas as universidades que não tinham equipamento, a gente usava as Bosch, né? As furadeiras da Bosch. Sim, que eu já usei também. Estrela muitos, né? Makita. Makita. Com fio. A minha era com fio e eu botava ela inteira na autoclave. Aquela do Salim, né? Que você comprava ali da Ortovet. Não, comprei da Cão Médica. Da Cão Médica, porque tinha o Salim, que foi o que desenvolveu a furadeira Makita que era um cabo longo, assim. Não, você é a segunda geração, você não é dessa. Você já é a geração mimada, né? Você já veio de uma geração mimada. Eu já fui da geração Roots. Que era assim, você eu pegava. Sou Nutella. Você já era. Não sou tão Nutella, mas que eu comprei com Makita. Os caras pegavam o mandril da Makita e mandavam niquelar, né? Você nunca ouviu falar niquelar, né? Já ouviu falar? Então você não é tão nova assim. E niquelavam o mandril para poder esterilizar. E quem fez isso foi o Salim da Ortovet. Depois ele acabou passando a tecnologia. Mas eu lembro dessa aí, que você vai furar assim, ou ela vai para 200 mil giras, ou ela para, né? Você tira o negócio... O osso já sai fumacinha. Sai fumacinha. Então, e lá na faculdade, os alunos perguntavam assim... O que eu faço para começar na ortopedia? Eu falei, primeira coisa, você já usou uma furadeira alguma vez? Não. Eu falei, então, compra uma furadeira. E pede para quem está do seu lado ajudar a pendurar os quadros na parede, porque você vai furar a parede, você vai usar uma broca, você vai aprender a abrir, colocar uma bucha, colocar um parafuso. Já botou parafuso na madeira alguma vez? Não, nunca pus. Então é bom, treina lá um parafusinho. Então, na verdade, eu acho que assim, as pessoas que querem começar na ortopedia, furar a parede é uma forma de você pegar a mão, mas não é a mesma responsa. Nenhuma responsa. O que eu sugiro é que acompanhe um ortopedista que essa pessoa admire, né? Por exemplo, a gente tem a Cris, que é a nossa trainee. Sim. A Cris acabou de se formar. Mas isso já é um próximo passo. Óbvio. A Cris entra com a gente em todas as cirurgias e a gente... Cris, fura. Ela fura. Cris, ela mede. Entra junto. Que legal. Ela fura, ela mede, ela parafusa. Mas ela já é uma trainee. Ela já é uma trainee. A Cris foi nossa estagiária. E ela era maravilhosa. E a gente não podemos deixá-la Não podemos fugir. perder essa pessoa. Não podemos perder essa pessoa, é isso. Eu tenho então, uma pessoa assim. Exatamente. É uma pessoa que ela ainda não tinha essa habilidade, que é o que você falou. Eu quero pessoas boas. A Cris ainda não tinha uma habilidade cirúrgica, né? Só que a gente já olha pra ela e... Pô, você essa consegue pessoa... ver ela 5 anos pra frente. Exatamente. Que eu já fui uma pessoa sem habilidade cirúrgica. Eu também. Né? Então... Acho que todo mundo... Acho que a gente... Todo mundo já foi, né? Eu aprendi muito em ONG. Sim. Não, tem um cachorro quebrado, precisa botar uma placa. Beleza. Ia lá e começava a treinar em algumas coisas que precisavam. Sim. Né? Então o curso, ia lá, pegava o cadáver. Quantas vezes eu operei cadáver? É muito difícil você... As pessoas, né? Hoje a gente vai ver... Vamos lá, tem quantas faculdades de veterinária no mundo e quantas são no Brasil? Acho que no Brasil, em São Paulo são 53. Então, eu acho que assim, tem 600 faculdades de veterinária no mundo, 300 e poucas são no Brasil. Tem mais faculdade de veterinária no Brasil do que no restante do mundo junto. Sim. Então, assim, muita gente se formando. E as pessoas têm vontade, né, mas não tem oportunidade para todo mundo. Elas querem. E assim, para você se tornar ortopedista... O cara pode ir lá fazer uma pós, mas não é só esse o investimento. Quanto é para você comprar? Furadeira, as pinças... As caixas, todo o seu material descartável, você ganhar a confiança dos seus clientes. Então, assim, é muito caro. É uma trajetória, né? Exatamente. Porque você vai falar de uma trajetória, inclusive, Gi, que é uma trajetória de primor. Né? Você está buscando, além de uma cirurgia ortopédica... Você está buscando algo que você não aprendeu na faculdade. Sim. Que você quer algo referência mundial. Né? Hoje, o brasileiro veterinário que está no top ali da ortopedia, principalmente aqui em São Paulo, Rio, enfim, grandes capitais, o cara não busca na ortopedia brasileira a base da ortopedia mundial. Não é isso. Sim. Você quer o top. Tanto que a gente deu um pulo enorme de implantes. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu tenho minhas caixas lá da Audrivet. Tenho coisa da Calmédica, tenho coisa aquela de Curitiba, como é que chama? Me fugiu. Que é um cara de Curitiba. Que começou com um implante que ele fazia implante de bucomaxilo e passou para implante veterinário. Lincevet. Tem umas coisas dele também. Tem as caixas de coluna, mas mesmo assim, comparado com o que era a ortopedia veterinária, não vou nem falar 10, um pouco menos. Mudou demais. Demais. Não, e assim, quando eu comecei tinha Cão Médica e Focus.
Agora nós temos, né? A gente lá no Cora tem caixa da Cão Médica, da Focus, da Torrid, da Ingevete. Sim. De todo mundo, né? Algumas empresas a gente não tem. Tem uma da Fixin, que é da Pati. Da Fixin eu não tenho. Então, assim, a gente... E as empresas agora, elas estão vendo a necessidade de aprimorar, porque elas estão tendo muita competição, né? Então, assim, se eu não melhorar, eu vou ficar para trás e vão começar a usar essas marcas que estão vindo... De fora, tá? E vem da medicina humana, né? Então, tá tendo, assim, uma melhora nos implantes aqui no Brasil, graças a Deus, muito grande. Eu sofri muito com implante. Parafuso que não bloqueava, parafuso que não rosqueava. Melhorou, assim, pra quem tá velho de barba branca, né? Melhorou muito. Muito, Pode assim. me falando, eu tô com os cabelos brancos aqui também, tá? Não, mas é 2, né? Meia dúzia. Não é Se dois, tiver meia dúzia, é tá muito. meio preso, assim. Mas... Vamos pro empreendedorismo. Vamos. Você tá no meio do curso de empreendedorismo. Tô. O que mudou na sua vida? Tudo. O curso de empreendedorismo? Tudo mudou, tudo. Tudo mudou. Você fala, agora eu quero mudar meu carro, mudar meu apartamento, vou deixar de ser veterinário. Sério, Não, eu isso? tô brincando. Não, eu amo a veterinária, né? Isso é um amor, assim... Mas eu acho que o empreendedorismo, ele te faz abrir os olhos para outros mercados. Por exemplo, o veterinário que é empreendedor, eu vou falar por cima, tá? O cara que é empreendedor, como alguns que eu conheço, são poucos, mas alguns que eu conheço são empreendedores. O cara tem dinheiro em ação, o cara tem dinheiro em terreno, ele tem dinheiro em gado, ele tem dinheiro em carro, ele tem dinheiro em apartamento, ele tá fazendo financiamento. Você vai ver, o cara tem um monte de investimento. É empreendedor. Empreendedor, né? O cara é empreendedor. Ele não é só cirurgião. Sim. O cara é empreendedor. E assim, você ser empreendedor, você investir o seu dinheiro, né, você ter outras... Você está administrando o seu empreendimento e pronto. Para você empreender na veterinária, quem é veterinário, Sim. você está administrando e sendo veterinário. Sim, executando, né? Executando, que é uma parte mentalmente muito difícil. Pesado, né? Pesada, porque é uma responsabilidade muito grande. É um tutor que está ali, né, aguardando aquele procedimento dar certo, né? É um animal que pode estar sofrendo ou não. Então, assim, é uma responsabilidade diferente. Hoje eu acho que a gente ainda, principalmente onde você está no Cora, onde eu tenho a clínica, eu acho que o Cora ainda está num lugar um pouco mais... Até melhor que você está em Moema, né? Na Vila Mariana Paraíso. Né? Mas você está num lugar em que as pessoas têm o pet como filho. Né? Você falou assim, é um animal. Beleza. Eu tive uma cliente minha que falou assim, a minha funcionária falou assim, como é o nome do seu animalzinho? Você tá chamando o meu cachorro de animal? É meu filho. Ele chama Osvaldo. Tipo assim, como assim você tá chamando o meu Osvaldo de animal? Nossa, minha secretária olhou pra mim. É um vegetal, não é mesmo? Cara, não, mas mineral. Então, mas as pessoas estão com essa visão sobre o pet desse jeito. E a gente tem que acolher isso. E olha, o que eu já escutei mais de uma vez, tá? Não foi uma vez só. É o tutor falar assim pra mim, olha... cuida do meu animalzinho, porque assim, eu tenho 2 filhos, e com esses meus 2 filhos, se acontecer alguma coisa, tudo bem, mas com o meu animal, não. Claro que não ia acontecer alguma coisa no sentido de morrer, mas no sentido de, olha, se meus filhos quebrarem a perna, tudo bem, mas o meu animalzinho, não pode. Por quê? Porque é um ser indefeso, é puro. O tutor é o protetor dele, né? É o guardião. Então ele já chega ali no consultório com o pé atrás, de tipo, você vai mesmo fazer bem pro meu animal? Tem um episódio que não foi pro ar ainda, mas vai pro ar, que ele era pra ir agora, né? Hoje não, essa semana. Mas como a gente resolveu fazer ao vivo agora, você entrou primeiro. Mas é sobre dor. E um dos veterinários que trabalha comigo, meu anestesista, o Marco, ele é especialista em dor. E a gente falou nesse episódio, que logo vem pro ar, exatamente sobre isso, que a pessoa, o ser humano, ele consegue enxergar a dor num outro humano sem a necessidade de preciso parar, assim, isso tá em tratamento, beleza, a pessoa tá com dor, mas vai passar pelo processo. Porque ela entende que ela... O cão não. O cão não pode ter dor. Tanto que eu acho que o sentido da dor vai ser muito estudado no pet. Porque assim, o cachorro não pode ter dor. Se o cachorro fizer... Pronto, leva no veterinário. Imagina. Sim. Quantas vezes você não ficou vomitando no banheiro? Bom, eu não vomito fácil, mas enfim. A gente passa mal e a gente não vai no pronto-socorro. Sim. O cachorro arrotou, olha, ele vai vomitar, leva no veterinário. Porque ele não pode vomitar. Sim.
E aí a responsabilidade do veterinário tá muito grande. E não é uma responsabilidade só de eu vou tratar esse paciente e ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Não, eu vou tirar a dor desse paciente e vou tirar a dor do tutor. Sim. Porque essa pessoa não pode sofrer com o processo. Não sei se você sente isso, mas a gente estava discutindo isso, ainda mais na ortopedia. A pessoa vê o cachorro mancando, ele tá com dor, não pode. Então o meu cachorro não pode mancar. Aí você pega uma pessoa, 6 meses de bengala fazendo fisioterapia porque rompeu um ligamento cruzado, beleza, ela tá fazendo fisioterapia, tá se reabilitando e tal. Uso muito de exemplo, né? A minha irmã, quando ela estava na faculdade, ela sofreu um acidente de carro, bateu num poste e quebrou o pé. Bateu o carro num poste e quebrou o pé. E aí ela operou com um especialista em pé, né? Hoje a gente, eu sou ortopedista, mas eu faço... tudo, coluna, tudo, crânio... Tudo. Não, crânio não. Não? Não. Eu vou fazer um quinta-feira, se você quiser vir ver. Eu faço com piezo, é bem legal. Craniotomia com piezo, depois a gente repõe a calota. Você vai gostar. Eu te mando o link, você assiste. Tá. Ó, já faz uma propaganda. Propaganda. Top. Então, e a gente opera tudo, né? De orto. O cara é especialista em pé. A minha irmã manca até hoje. Essa semana passada eu fui lá pra Rio Claro, onde ela mora, e ela tava de muleta, porque ela fez uma tendinite, ela tava com muita dor e não estava apoiando o pé no chão. Então... Ela fez artrodese. Ela fez uma artrodese parcial. E a minha irmã é educadora física. Cara, mas você sabe que eu acho que as pessoas com procedimento ortopédico, elas sofrem muito. E eu acho que a dor nas pessoas hoje é muito ignorada, sabia? Eu vejo assim... Não, em humanos principalmente. Né? Sim, não, em humanos, você vai entrar com opioide, tudo mais. Nossa, antidepressivo, como? Já se viu. Mas o que eu tava querendo dizer com isso é o seguinte, muitas vezes eu opero um paciente, né? Pô, você vai operar uma luxação de patela, você abre aquela patela, aquele joelho cheio de artrose, cheio de lesão na cartilagem, tipo, a articulação horrorosa, né? Cheia já de uma lesão degenerativa. Sim. A gente vai colocar a patela no lugar, vai ficar, né? Não vai mais ter a luxação de patela, mas já é uma articulação doente. Degenerativa. E aí, o tutor chega depois e fala, mas ele não tá perfeito. Ele manca ainda. Então, mas isso está relacionado à dor do tutor. Exatamente. E muitas vezes eu uso isso de exemplo. Eu falo, olha, minha irmã... Os você tem humanos que usar também. humano. Exato, você tem que usar humano para comparar. Né? Até quando eu vou falar do pós-operatório, eu tenho que falar isso. Eu falo, olha... seu cachorro não pode ficar pulando no sofá, subindo escada, correndo, pulando. É um pós-operatório ortopédico, né? Você vai fazer uma cirurgia ortopédica e sair fazendo esportes radicais? Lógico. O seu cachorro, um Spitz, pular no sofá, ele tá pulando o dobro da altura dele, o triplo da altura dele. É um esporte radical pra ele. Não, né? E ele tá pós-operado. Fora aqueles Spitz que tem luxação de patela, aí o dono te manda um vídeo e fala, meu cachorro tá mancando. Ele manda um vídeo assim, o cachorro correndo com o amiguinho, né, com outro Spitz, naquele porcelanato assim que é um espelho, sabe? Você já viu? Você deve ter recebido vídeo assim. Tipo, normal ele tá mancando. Sabe quando a gente era criança, jogava sabão e escorregava, né, de barriga assim. E aí você vê aquele cachorro rodando assim, faz deslizando, você fala, meu, não tem como um joelho, uma articulação que torce, que tem vários tipos de movimento, aguentar esse tipo de torção, não dá. Mas eu tava te perguntando do empreendedorismo, o que mudou na sua... Não, eu não vou chegar. Não, eu não sei se eu vou sair do empreendedorismo hoje, porque vão ter vários, é o que eu te falei. Calma, tem vários. A gente tem 1 hora mais ou menos de podcast. Quanto tempo tá aí, Bruno? 30 minutos. Aê, então agora metade a gente vai falar de empreendedorismo. Bora Vamos lá. Me fala. Vamos lá. O que foi, assim, o seu primeiro impacto? Você chegou lá, falou, bom, eu tô aqui, tô pagando uma grana, porque é uma grana. E o que mudou, assim, na sua primeira aula? Você foi lá, você teve uma primeira aula. O que abriu na sua cabeça, assim? Então, primeiro, eu já tinha uma grandiosíssima admiração pelo dono da onde eu faço o meu MBE, que é a Link. Sim. Que é o grande cabeça lá, é o Álvaro Chocair, né? Então, quem gosta de empreendedorismo, Álvaro Chocair, procura aí na internet. O cara é bom. O cara é muito bom, né? Eu já o conhecia, né? Porque eu sou da Provida, ele é um monitor da Provida, então eu já o conhecia. Comecei a segui-lo nas redes sociais por causa disso. E aí eu comecei... E ele tinha um curso de graduação de empreendedorismo. E eu falava, nossa, meu cara é crânio, né? Tipo, o cara fez uma faculdade de empreendedorismo.
Tipo, não é um curso de administração que você vai aprender a fazer conta. Não, aí você vai ter aula com o CEO da Coca-Cola, com, sabe, assim, com caras Só cara bom. só cara bom e cara que tá ali na prática. Né? E aí eu comecei a segui-lo, via isso, falava pra Ana, falava, ai, quero fazer essa graduação. Eu falava, meu, como, né? Um negócio... Porque graduação são quantos anos? Não, acho que são 4 anos, integral. Ah, integral? Não é barato. E eu falava, tá bom, e quem que vai pagar pra mim? Eu, e que horas eu vou trabalhar? Madrugada. Então, era uma coisa que não... vai pagar assim. E aí eu comecei, ai, queria tanto fazer. E olha como quando a gente quer um negócio, né? Não, o pensamento positivo, ele tem que ir pra isso. E aí passou um tempo, um ano, sei lá, abriu o MBE de empreendedorismo da Link, que era onde eu queria fazer. Eu falei, bora fazer. E aí, só que daí eu comecei a ficar na dúvida. Ai, vou fazer, porque é uma grana. Porque 11 mil por mês é uma grana. Tinha outros projetos, né? O cara é bom. O cara é bom. Não só o cara, né? A equipe toda da Link, né? E trazem muitas pessoas de fora, né? Sim, não, porque essas pessoas são caras, né? Normalmente uma pessoa dessa pra vir dar uma aula... Então, assim, você tem que sair de lá, você investiu 100 mil, você tem que sair de lá com 101 mil. Né? Não dá pra você sair de lá com 90 mil. Porque senão eu tô no prejuízo, é isso, é fazer a conta. 1 milhão, né? Você tem que sair com 1 milhão. Na verdade, óbvio. O que você quer de lá é isso, Mas sair com uma... E aí eu tava numa sessão minha de terapia, né, com a minha terapeuta, e eu tava assim, ai, Beth, queria tanto fazer esse MBA, mas é tão caro, mas eu queria, mas é caro, mas eu queria, mas não sei o quê, mas daí eu não vou poder trocar de carro, mas daí eu não... E aí eu mesma falando, e ela só me escutando, de repente eu falei, ai, mas nossa, é uma coisa que é não pro poder meu... trocar de carro, Giovana, como assim? Eu ganhei um carro. Né? Não, é um carro. E aí eu não ia querer trocar meu carro. Não, você queria uma Volvo, eu entendo, uma Volvo elétrica, dessa de 500 mil, eu entendo. Queria muito uma Volvo, calma, vai acontecer um dia. E aí, eu mesma ali falando, mas é uma experiência pro meu ser, né? Não é uma experiência pro meu ter. É uma imersão. Exatamente, e assim, tá bom, vou trocar de carro, daqui 4 anos esse carro vai ser trocado de novo. Isso. E o que você ganha de experiência fazendo um negócio desse é pro teu mental, é pro seu ser, é uma coisa que você leva além. E que te muda, e conhece pessoas, e é um network, e às vezes é uma coisa que você sai de lá com 3 carros, que não é o importante, né? Só um exemplo. Não, é que é interessante do carro, que eu tava brincando com você, que assim... O carro pro brasileiro, ele é quase que uma conquista, tipo... Nossa, comprei minha Tiguan, né? Tipo, mas, cara, daqui 4 anos, 3 anos... Sim. Saiu da garantia, você vai vender por 1/5 do valor, né? 1/4 do valor. Exatamente. Não, mas não é que eu queria trocar de carro, porque, mas é que hoje, por exemplo, você já deve ter mudado. Sim. Tipo, vendo meu carro, compra um Uber, foda-se. O carro... Hoje em dia, quem valor trabalha tem um com carro pra dinheiro mim? mesmo nem compra carro, né? Não, mas você começa a pensar no empreendedorismo, você fala assim, que valor tem um carro pra mim? E qual aí que é o fruto, né, do carro? Exatamente. E nessa conversa com a minha terapeuta, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí ela falou, mas você tem certeza? Tenho, mas é um dinheiro, mas eu quero fazer. Eu quero fazer, porque é que nem eu quero viajar. O que vai te trazer? Sim, de na viagem. Investimento, uma viagem. É um investimento pro seu ser, não é um investimento pro seu ter. Sim, né? sim. Então, é como se fosse isso. E aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu fui com sede. Cara, você tá muito certo. E assim, essas experiências, eu acho que... Eu sinto falta disso, sabia? A gente tava conversando antes aqui de começar o podcast, que a família me tira um pouco isso, porque normalmente isso é de final de semana, você tem que viajar muitas vezes, tem que fazer viagem internacional. E hoje eu me sinto mal, assim, de, eu vou deixar um final de semana para poder estudar. Não, eu quero ficar lá com meus filhos, quero curtir minha família, mas você tá muito certo. Sim. Isso muda, né? E aí no primeiro dia de aula, o que você sentiu? Me conta, você entrou lá... Eu saí de lá muito animada, assim, porque teve uma aula, né, de soft skills, que é uma aula de você mesmo. De você inteligência emocional, de como você aborda, tudo mais. como você percebe. Lá, né, animadíssima, assim, falei, nossa, vou fazer, vou acontecer. E é o que a gente estava conversando um pouco antes, né, de entrar no ar, mas... A gente tem que ter um foco. Esses dias eu assisti um vídeo, né? Eu até coloquei lá
no Instagram da Ortovi um vídeo sobre foco. Sim. Falava do Steve Jobs, era um cara falando sobre ele, um cara que trabalhou com ele, e o cara falava assim, cara, eu trabalhei com ele era extremamente focado. E eu acho que ele estava meio em dúvida se eu estava focado lá num projeto, e ele veio me perguntar para quantas coisas eu já falei não. E ele falou, pô, eu ia começar a enumerar, já falei não para aquilo, para isso, para aquilo outro. Ele falou, mas pô, não era realmente um sacrifício falar não para essas coisas que eu ia enumerar. Sim. Falou, o sacrifício, né, é você falar não para uma coisa que você quer muito, porque você tá focado em outra. Sim. Né? Eu quero muito viajar, eu quero muito dormir, eu quero muito trabalhar tarde, acordar tarde, dormir cedo. Quero, mas assim, eu tô focada em algo que pra mim é importante. Sim. E esse foco faz, às vezes, a gente conseguir um objetivo nosso que muitas pessoas dispersam no meio do caminho. Então, por exemplo, eu quero abrir uma clínica. Meu sonho é abrir uma clínica e eu quero abrir uma clínica, mas é caro, mas tem imposto, mas é difícil, mas e se eu não tiver cliente? Mas e se eu não for processada? Mas e se... E aí você começa a botar dúvida no seu negócio. Isso eu acho que é a diferença do pessimista pro otimista. Mas não é nem o pessimista, às vezes é até realista. Não, mas aí é o sonhador. Então, em vez de chamar de otimista, eu vou chamar de sonhador, tá? O realista e o sonhador. O realista, ele é pessimista porque, assim, 90% das pessoas falham. Porque é a realidade. 90% das pessoas falham. Então, esse, na verdade, é o pessimista. Vou te contar uma história. Ele vai olhar, ele vai falar assim, cara, em porcentagem, né? Se a gente for falar em percentual, se 90% das pessoas falham, eu vou falhar. Esse é o pessimista. Esse é o pessimista, esse é o realista. O sonhador, ele é assim, eu vou atrás dos 10%, porque eu sonho com aqueles 10%. E esse é o otimista. O otimista, ele fala assim, enquanto eu não chegar nos 10%, eu não concluí minha jornada. Eu vou lá, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu não, se eu não conseguir, é porque eu não cheguei ainda. Sim. E esse é o sonhador. Esse é o não é, como é que eu tinha falado? É o não é sonhador. nem que ele é sonhador, ele tem um foco dele, entendeu? É assim, ó, então tem essas questões. Mas o foco, assim, se você estava falando da realidade, a realidade é essa. Sim. A vida é essa. Sim. A humanidade é essa. Você tem um percentual enorme de fracasso. Acontece que se você desiste no fracasso... Não, e às vezes você não vai ter fracasso, desde que você saiba contornar. Então, por exemplo... Gil, o que é fracasso? Então, na verdade, o fracasso é só uma nova oportunidade. Fracasso é você desistir. Por quê? Você desistiu, você fracassou. Você não desistiu, você está no aprendeu. caminho. Você está aprendendo, você está no caminho. Exatamente. O fracasso, na verdade... Quando você vai começar... eu fracassei, vou começar de novo. Sim. Você não vai começar do zero. Não, você já está no outro patamar. Você vai começar de uma outra cabeça, de um outro aprendizado. Você já é um pouco mais empreendedor que antes. Com certeza, é o cara que tem determinação. Isso que eu tava falando, né? Eu quero ter uma clínica, mas... Cara, às vezes vai ter mas. Mas eu quero, eu vou fazer. E aí você vai, tem imposto, tá, como eu vou resolver isso? Eu vou ter que pagar o imposto. Então, mas como que eu vou fazer para entrar dinheiro? Eu vou ter que arrumar cliente. Tá bom, mas para arrumar cliente, como é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um marketing. Para fazer um marketing, eu vou precisar fazer um planejamento. Então, assim, você vai caminhando, galgando os degraus. É cansativo? Você conhece alguém que viver é cansativo. Viver é cansativo. Você tá vivendo, é cansativo. Então, o que você falou, pra mim é óbvio, assim, quando eu comecei a minha clínica, né, eu não tinha opção. Sim. E teve muita gente que chegou pra mim... Mas é ótimo não ter opção, porque não tem outra opção, é essa e você vai ter que fazer dar certo. Meu pai chegou pra mim e falou assim, filho, você tá errado, de cada 10 negócios, 9 fecham. Eu falei, pai, é o seguinte, o meu vai fechar. Que vai ficar aberto. Não, mas você é louco, não sei o que, sou louco. Sou sonhador, mas é uma coisa que tem que vir da entranha, né? É uma coisa que tem que vir assim... Tem gente que acha que eu tive um aluno meu que virou meu trainee e eu queria muito ele pra minha vida na clínica, mas a vida dele não estava aqui na Zona Oeste de São Paulo, estava em Poá, porque a mãe dele é de lá, a família é de lá, então o treinamento dele foi voltar pra lá e fazer a clínica dele lá. E o moleque tá voando.
O moleque tá voando porque ele entendeu que tem que sair de dentro. E assim, não importa que você erra, você vai errar. Sim. Quantas vezes você não errou um procedimento e você teve que aprender a contornar? É. N vezes, né? E existe uma coisa de você olhar pro seu erro e falar, ai, acredito que eu ia ficar se martirizando, sofrendo. Sim. Existe uma coisa de você olhar pro seu erro e falar assim, Aprendi agora o jeito certo. que interessante isso aqui. É claro que assim, quando você erra numa cirurgia, existe, Não, calma. claro. Calma. Não É tô falando de imprudência e cirurgia, coragem, né? exatamente, Sim. exatamente. Imprudência, imperícia. O que a gente tá falando aqui é de você errar na sua caminhada, Não, você pode até numa cirurgia cometer um deslize. que acontece muito. Muito. Mas qual que é a diferença de um cirurgião bom e de um cirurgião que não sabe exatamente o que está fazendo? É como você contorna aquilo. Sim. Porque assim, você vai ter que contornar. Não, e assim, é diferente você saber o que está fazendo e ter percalços e ter complicações e você fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo. Que é um grande problema. Que né? é totalmente diferente. Mas na vida do empreendedor, eu vou te contar uma história, então eu falei agora um pouco atrás que eu ia contar, né? Você sabe que a Ortoville não começou agora, né? A Não. Ortoville já foi fracassada. Já foi fracassada? Já teve um fracasso. É. Em 2016, eu e a Ana, né? A Ana, minha grande parceira de ideias mirabolantes, a gente falou, vamos fazer um curso que as pessoas vão aprender, se divertir, fazer networking, conviver, os ortopedistas. Sim. E vamos fazer um curso num cruzeiro? Não, eu lembro Você disso. lembra disso? Eu lembro do cruzeiro. Ai, meu Deus. Você falou, gente. vamos no cruzeiro. Eu falei, vamos. Aí Essa eu cheguei ideia é em casa, maravilhosa. eu cheguei em casa e falei assim, acho que vamos pro cruzeiro. Mas cruzeiro como? Não, vai ter um monte de veterinário. Ai, que saco, vai ter curso, não sei o quê. Eu fiquei meio assim. Não, e a gente pensou em tudo. As aulas vão ser à tarde, porque daí de manhã a pessoa acorda, vai pra piscina. Verdade, era Ortoville isso, né? Era da Ortoville. E à noite a gente vai ter as festinhas, vai ter os jantares. E os ortopedistas ali, networking. Sim, sabe, conversando. fora que... E assim, é diferente. Eu vou fazer um curso, sei lá, em Florianópolis. Ai, que legal, praia. Chega à noite, cada um vai pra um lugar. Um vai pra um restaurante, o outro vai pra balada, o outro vai dormir, o outro vai pra outro restaurante. Não tem esse network. Né? Que é uma coisa que hoje acho que grande parte do networking vai nos congressos, mas mesmo assim os congressos ainda são dispersos pouco. E o networking assim, né? de congresso é diferente do networking de você estar jantando junto, de você estar ali na piscina junto. É diferente, é uma descontração diferente Sim. do que você estar ali dentro da feira, né? E aí a gente, que ideia legal, tal. E foi uma super ideia. Foi uma super ideia. Só que Sim. o que aconteceu? Por que fracassou? A gente fechou com uma agência de viagens e a gente fechou com um navio sensacional, topíssimo. E aí a gente abriu as inscrições e se inscreveram algumas pessoas, só que muita gente deixa pra se inscrever mais No perto. último momento, No último momento. Ou Eu sou uma pessoa Vai se inscrever. Então, por favor, mude isso. Desculpa. Então, a gente vai... as pessoas vão se inscrevendo com o passar dos dias, né? E o navio chegou pra gente e falou assim, seguinte... Se não tiver 200... Não, e detalhe, a gente tinha um patrocinador, Fixin. Puta, O patrocinador era Fixin. A gente já tinha fechado com o Crema, que é o Bruno Minto, ele que fez pra gente a grade de professores, convidou todo mundo. Tinha tudo pra ser muito legal o negócio. E aí o cruzeiro chegou pra gente e falou assim, seguinte, quantas cabines? Porque a gente precisa separar as cabines. A gente não faz ideia, porque eu não sei quantas pessoas vão se inscrever, eu não sei quem vai vir sozinho, quem vai vir com a família, quantas pessoas da família vão trazer, como que eu vou fechar um número de cabines e pagar Eu vou 100 te dar mil? Eu vou te dar uma dica, então. Próxima vez que você for fazer um cruzeiro, você chama o Roberto Carlos. E você fala, vamos vender um show do Roberto Carlos para ortopedistas. E aí todo mundo Só que se ao invés de inscreve. jogar rosas, ele vai jogar placas. Placas, isso. Ele vai jogar placas de TPLO, assim. Porque eu só vi cruzeiro dar certo com esses caras, assim, né? Porque realmente, é o que você falou. A ideia é fantástica. É super. Mas o veterinário, ele não tem essa mente empreendedora ainda, Não, né? Em algum não. momento vai rolar, tá, gente? Por Se favor, você inscrevam. chamar o Skank, eu vou, com certeza. Tipo, o show dos... Eu gosto do Skank, é verdade, eu acho legal. Mas a ideia é excelente.
O que eu acho que talvez tenha dado errado aí é a pressão do navio. Exatamente, Lógico, foi porque isso. Se você... Porque a gente chegou no momento que a gente falou, e agora? E se as pessoas não se inscreverem? A gente vai morrer com 50, 100 mil. Você sabe uma coisa que o... E aí a gente cancelou, a gente teve um prejuízo, sim, pequeno, Sim. mas teve um prejuízo. Então, assim, a gente já fracassou? Gente, já fracassou todo mundo. Não, mas é aí daí da ideia do Ortoville de você... Que eu acho super legal, tá? Você me lembrou uma ideia dos ingleses. Eu fiquei na Inglaterra, um dos primeiros estágios que eu fiz foi com bonsai, na Inglaterra, quando a faculdade de veterinária entrou em greve. Eu fui morar na Inglaterra, nunca tinha tido uma experiência no exterior, e eu fui morar na casa do inglês. E eles tinham lá um evento que eles chamam de Summer Camp. Então, é um acampamento. Eles fazem um show no meio de uma chácara, de uma fazenda, tipo esses de... pessoal que curte rave e tal, faz um show. E as pessoas iam pra lá, ou alugavam um quarto num hotel, ou ia, sei lá, se acampavam ali. E juntava um monte de gente. Mas tinha que ter, tipo, o evento de bonsai e o show do fulano de tal pra poder trazer essas pessoas pra lá. Então é um entretenimento somado à união. É o que você tá falando. É que eu acho que o que pegou aí realmente foi o capitão do navio falando, e aí? Quantas... Exatamente. Se a gente talvez tivesse um pouco mais de tempo... Talvez tivesse dado certo. Eu acho que não é tempo. Eu acho que isso seria uma questão de tradição. Porque é um evento que tem tudo pra dar certo. Sim. Só que eu acho que muita gente ficou em dúvida. Putz, será que vai? É o primeiro? Me inscreveu mesmo, fiquei. Você me mandou mensagem. Você falou, e aí, Renato? E aí, vamos lá? Tal. Não, eu tava com o filho pequeno. Eu falei, meu, como assim? Meus filhos pequenos, minha esposa em casa. Eu falei, não posso deixar ela para um navio. Vou levar todo mundo, né? Para levar todo mundo já é um outro já pacote. Exatamente, é um investimento grande. Sim. Que às vezes as pessoas ali... Ai, nossa, putz, eu tô preferindo fazer uma viagem com a minha família para outro lugar. Né? Então, assim, realmente, não é uma coisa que... E na real, hoje pega, pra mim, por exemplo, pega. Putz, eu consigo levar a família? Não consigo. Então, não vou. Vou pra, por exemplo, em Jabuticabal, que foi o último congresso que eu fui. Eu fui porque eu fui de moto com a esposa, porque assim, não dava pra fazer uma viagem sozinho. Não, e outra coisa, você virar pra sua esposa e falar assim, olha, eu vou pra um congresso lá em Jabuticabal, né, vamos estudar num hotel, vou... Não, mas é outra pegada. Não, assim, é uma coisa. Você falar assim, eu vou pra um cruzeiro, que dá pra ela ir se divertir com as crianças... Ela vai querer ir junto, óbvio. Sim. Que é o que acontece com esposas e maridos. Que o ideal é o que eu te falei, que tem ainda algum evento social. Sim, exatamente. O show do Roberto Carlos, que eu estava dando de exemplo, é um evento social, onde as famílias vão se encontrar e talvez seja até uma ideia, né? De você ter sei lá, que seja curso de maquiagem. Né? Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, Renato, faz um evento de bonsai, junta lá, porque bonsaísta é tudo homem, tá? Você já deve ter percebido. É mesmo? Não, 90% é homem. Eu não sei te dizer por quê. Porque você mexe com plantinha, florzinha, coisinha, toda coisinha. E é 90% homem. Você vai num evento de bonsai no mundo, 90% é homem. Então, assim, se você não engaja um público feminino de alguma forma, você perde parte do seu público. E aí ele falou assim, vamos fazer tipo um spa do bonsai, onde vai ter massagem, curso de maquiagem, venda de não sei o quê, curso de ikebana, que seja uma outra coisa de então, flor. Então, o que é isso? Estratégia. Estratégia. Mas isso é para quem é empreendedor. Exatamente. Aí você tem que assumir você tem que o risco pensar do negócio. Quem é o público que eu quero atingir, como vou atingir esse público. Isso. Entendeu? Isso é estratégia que a gente não aprende na faculdade. Mas você sentiu quando você entrou lá, isso mudou a tua cabeça? Ah, mudou muito, mudou muito. Porque assim, a gente às vezes tem isso meio que inconsciente. Sim. Né? Eu quero atingir tal público. Eu tive isso inconsciente na minha vida. Eu trabalho desde os 12 anos. E com 12 anos eu fazia pipa. Eu pegava o bambu, fazia vareto, pegava o papel de seda, fazia pipa, ia na praia. Chegava na praia, tinha as crianças na praia e falavam assim, pô, que legal sua pipa, é diferente das outras. Você quer comprar? Custa R$10. Sério? Te dou até com o fio aqui. E foi ó, assim corto que aqui. ele abriu o Nato. Não. Na veterinária. Aí o que acontecia? O cara me pagava R$10, com R$4 eu comprava material para fazer uma outra pipa. E com R$6 eu tomava um sorvete. Ou seja, eu tomava sorvete e empinava a pipa. Todo dia. Falei, não, legal isso aí. Aí fui pro colégio, meu avô era sapateiro, que trabalhava aqui nesse prédio, e ele tinha resto de couro. Aí eu comecei a fazer pulseira de couro, vendia pulseira de couro.
Aí com o tempo eu falo, Ou não, seja, legal. empreendedor Desde criança, né? Então, lógico, tem gente que nasce com isso. Sim. Tem gente que precisa realmente aprimorar. Eu sinto falta hoje de aprimorar, eu preciso aprimorar, faz falta. E eu acho que o network, o contato, é o que você. Essa trilha que você está fazendo. Isso é fundamental para quem quer trilhar esse caminho de empreendedorismo. Não só como um local de estabelecimento, mas como um empreendedorismo de carreira. Exatamente. Porque as pessoas confundem, não, eu só quero ter a minha carreira. É muito comum isso na área de imagem. O cara fala, não, eu só quero fazer raio-x, só quero fazer ultrassom. Tá, mas você é a sua empresa. Sim. Você tem que empreender a sua empresa. Não, eu não preciso. Precisa empreender. Quando que você termina o curso? Novembro? Novembro agora? É. Ah, tá acabando já. Infelizmente, E aí porque você é muito gostoso. E a gente conhece muita gente, assim... De por diversas exemplo, áreas. De diversas áreas. Tem muita gente da área da saúde, né? Porque ele é focado para a área da saúde. Mas a gente acaba... E assim, uma das coisas muito importantes ali na verdade, gente, na vida, uma das coisas mais importantes é o networking. Sim. Né? E aí, por exemplo, esses boca a dias boca, né? a gente fez uma reunião com um amigo nosso do MBE, que trabalha na Álvares Marçal, que nada a ver com saúde, né? Uma empresa de consultoria. Sim. E a gente fez um call para ele dar umas dicas pra gente de tabelas, planejamentos, investimentos. Então, assim, a gente acaba conhecendo pessoas que eu acho muito importante, porque na veterinária, né, a gente conhece veterinários. Não, e ainda conhece veterinários assim, no seu mercado. Eu tive a sorte de parte da minha família ser empreendedora também. Eu tenho parte da minha família que é CLT e tenho parte da minha família que é empreendedora. E nesse meio empreendedor, eu acabei pegando muita coisa, né? Meus tios mesmo são médicos, têm clínica, enfim. Então a gente acaba trazendo muito disso. Mas o network que você fala é importante porque você começa a abrir a sua cabeça para diversos... Pô, o cara fez isso na padaria. O cara fez isso na manicure. Né? A mulher era esteticista. E tá ganhando lá 100 mil por mês fazendo estética. Sim. Você fala, caramba, como é que pode? Hoje... A Balduco começou com uma padaria. Uma padaria. De um cara que era, acho que da Itália. Acho que era italiano. E ele veio pro Brasil meio refugiado. Sim. E ele abriu uma padaria e ele começou ali a padaria. O meu padrinho de casamento é herdeiro. Da Balduco? Quem que é? O Edson Santos, mas ele foi lá de trás. Enfim. Eu já vi uma palestra com um dos herdeiros, da Balduco, Não, mas não o atual. Ele foi da família, assim, que... E que tá muito bem. Inclusive na MBE. Que é um super empreendedor. Meu padrinho de casamento foi um cara que eu trouxe pra perto porque o cara montou 3 hospitais humanos, enfim, tem plano de saúde, tem uma série de coisas. E muitas vezes tem outra coisa, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, é fácil, né, eles falarem. Né? Pessoas que têm dinheiro para investir, para ter... Nossa, eu vou ser empreendedor. Cara, você precisa ter uma boa ideia. Sim. Você precisa ter força de vontade, né? Dinheiro para investir Não, aí você pode ter um investidor. Alguém da família, um investidor anjo, um investidor grande, né? Então, é só você chegar ali e convencer o cara de que sua ideia é boa. Não, e não só que a sua ideia é boa, que você tá lá vivendo pela ideia. Exatamente. Porque se você só tiver, a ideia é essa aqui. Não, eu tô aqui vivendo essa ideia, eu tô respirando, eu tô dando minha alma pelo esse negócio. O cara vai investir. Sim, exatamente. Mas você tem que ser muito claro com isso, né? Você tem que ter um planejamento, né? Tipo, olha, eu tenho isso para eu preciso disso para investir e eu pretendo dar um retorno em tanto tempo de tanto. Aí você precisa também saber fazer esses cálculos. A gente tá no nosso tempo limite aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e depois a gente vai terminar, porque eu vou te trazer outras vezes, inclusive. Você vai fazer parte de uma banca de ortopedistas que eu quero trazer aqui. A gente vai ter uma linha do nosso podcast só para ortopedia. Mas assim, o Cora hoje, para você, Giovana, o que você imagina do Cora em 10 anos? Olha, a gente tinha uma pretensão, né? Se não puder falar, tudo bem. Não tem problema nenhum. Na verdade, a gente tinha uma ideia que hoje a gente tá modificando um pouco, né? Agora com o MBE, isso. Que a gente está modificando um pouco. Mas a nossa ideia, a princípio, era ter um
um crescimento, assim, de unidades. Ah, de unidades. De unidades. Que legal. A gente tinha essa intenção. Mas é muito difícil você manter a qualidade sem você estar presente. Sim, você tem que treinar uma equipe enorme, né? Exatamente. Então, a gente pensou já em outras possibilidades, né? Da gente criar parcerias, Cora. Né, legal. O nome é muito bonito. Eu gosto muito. Na verdade, é um nome, assim, que... Cara, foi muito inteligente, né? Super. Da parte da Ana. Sim. Porque, além dele ser a sigla, né, de Centro de Ortopedia e Reabilitação Animal, é uma sigla, né? Que vocês usam todo dia, né? Que a gente usa todo dia para cálculos de desvios angulares. Sim. E que estão em todas as palestras que tem nos congressos de ortopedia. Então o cara põe lá na palestra. Super atual. Cora, bem grande, o cara joga lá no Google. Cora. Nossa, deixa eu aprender um pouquinho mais sobre Cora. Giovana. Aí aparece lá o Cora. Então, assim, claro, né? Existe todo uma estratégia em cima também do nome. Sim. Então, é isso, né? E a gente tem alguns outros planejamentos que ainda, né, a gente está trabalhando, a gente está conversando, que eu ainda nem consigo trazer para vocês, porque ainda não tem nada certo estabelecido, mas o MBE realmente trouxe pra gente uma visão muito mais ampla, né, de onde empreender mesmo, porque antes a gente ia no feeling, né? A gente sempre teve uma veia empreendedora, mas no feeling. Agora a gente tem... Eu acho que uma das principais preocupações de quem empreende, ou acho que é o seu caso, é que a gente entra nisso achando que o nosso paciente é a nossa fonte 100% de renda, e não é. A gente tem muitas outras fontes que a gente precisa absorver. Se você for ver mesmo... O paciente, ele é o cliente rápido, né? O cliente que vem, resolve o problema e vai embora. E acabou. Né? Não é diferente, por exemplo, da onco, né? A onco é um paciente que está ali todo mês, toda semana, gerando... Até que a morte nos separa. Gerando uma renda para a clínica. Então, é claro, a gente ama os nossos pacientes, mas a gente não vive de vento, né? A gente precisa gerar renda para a clínica, até para a gente poder atender esses pacientes. Então, é um paciente que está ali a todo tempo gerando renda até o final da vida dele. O paciente ortopédico é diferente, ele vem, opera, acabou. Teve alta, acabou. Mas isso eu acho que é uma falha do nosso sistema. O sistema ortopédico, ele abrange... é a cirurgia. Esses dias... Eu vou me estender um pouco, tá, Bruno? Desculpa. Teve um paciente meu que foi pra... quer ver? Ele foi pra um oncologista fazer uma... Não, na verdade, ela veio pra mim com uma radiografia. Eu falei, precisamos fazer uma biópsia óssea, isso pode ser uma neoplasia. Aí, perfeito, veio. Eu passei o orçamento da biópsia, ela resolveu fazer num centro de oncologia, com uma avaliação transcirúrgica. Perfeito. Então o cliente saiu da clínica e foi para outro lugar. Nesse centro de oncologia, passaram para essa cliente que o veterinário ortopedista só atua no momento da cirurgia. Falei, então, não. O ortopedista está responsável por uma série de problemas, desde a dor ortopédica, muscular, neuromuscular. Dor crônica. Desenvolvimento, paciente juvenil, né, que a gente deixa muitas vezes acabar desenvolvendo um problema ortopédico pelo crescimento errado. E isso eu lembro do Yamaguchi, não sei se você conheceu o Paulo Yamaguchi, falando das rações super premium, na época que o Rottweiler crescia, ficava o dobro do tamanho, com uma puta ração. Então, assim, o ortopedista está deixando de atuar em diversas áreas por uma questão... não, a gente atua só na cirurgia? Não, a gente tem um mercado enorme ainda, né, que eu acho que é o seu, né, que você tem que buscar. Gi, não vou poder me alongar mais, foi um prazerzão. Como eu te falei, você vai voltar muitas vezes aqui, já se habitue aqui. Nesse logo nosso, o Vetincast, eu quero tirar esse estetoscópio, porque normalmente os veterinários hoje nem estetoscópio estão usando mais, né? Brincadeira, a gente usa muito. Esses dias eu vi um meme que falava assim, filho, você achou esse estetoscópio? Achei, papai, então devolve, porque não é meu. Não é meu. No veterinário não usa mais estetoscópio. Brincadeira, a gente usa estetoscópio, mas eu acho que sem o esteto aqui vai ficar mais limpo, vai ficar mais legal. E mais a ver com os ortopedistas, né? Não somos cardiologistas. Na verdade, a gente
Eu opero tudo, eu tava falando pra Giovana que eu tenho ainda uma carreira com vários tipos de cirurgia, desde crânio até coluna, ortopedia, mas tecidos moles também. Eu gosto de operar, eu não consegui abandonar. Teve gente que falou, por que você não vai só pra ortopedia? Não, eu adoro tirar um tumor de fígado, eu gosto mesmo. Esses dias eu tirei um tumor de fígado, vesícula, e ainda tinha um tumor na bexiga, a gente tirou também. Eu saí da cirurgia feliz, assim, falei, nossa, aqui, um tumorzão de fígado, né, em lobo caudado, aquele lobo ruim. Nossa, que delícia. Nossa, super... cara da... Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Estávamos ao vivo, agora a gente vai terminar o nosso podcast. Giovana Biasi, do Cora Ortopedia Veterinária aqui de São Paulo. Quem quiser, segue lá. Como que é o seu Instagram? O meu é Giovana Biasi e o do Cora é Cora Ortopedia Vet. Ortopedia Vet. E a Gi ainda vai voltar várias vezes aqui com a gente. Estamos abrindo uma trilha dos ortopedistas aqui da veterinária. Vários outros ortopedistas vão vir aqui e a gente vai fazer ainda algumas mesas redondas sobre alguns casos. Assim como a gente vai ter a linha da dor, a gente vai ter a linha do empreendedorismo, dos alunos, do cliente, né? Vai ter mesa ainda com cliente aqui, vou trazer cliente. Super legal. Pra gente falar sobre... Acho muito importante pra gente ver o falar outro sobre lado. o outro lado. Isso. Lado, a minha exatamente. ideia é, tipo, aquele cliente que já passou... São pessoas próximas, lógico, mas que já passaram pela perda, por um outro filhote. Não, e assim, toda vez que a gente vai tratar uma dor, a gente precisa entender a pessoa que está trazendo essa dor. Né? Sim, com certeza. Então a Gi vai voltar ainda várias vezes aqui. Gi, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Adorei. E pessoal, todas as segundas-feiras agora, às 18h30 provavelmente, tá? Eu vou tentar às 18h30, mas talvez às 19h, teremos a nossa transmissão, nosso podcast ao vivo, com vários profissionais da área veterinária, falando um pouco sobre o nosso conteúdo veterinário do dia a dia. Eu, Renato Bocabello, sou veterinário há quase 20 anos, já me fala que eu tô barba branca, velho, né? Porque, assim, é uma carreira, me formei em 2003, a gente já está em 2022, então ano que vem eu comemoro os meus 20 anos de formado. Daqui a pouco vai largar a profissão para dezembro. Não, dezembro, Papai Noel? Papai Noel. Pô, você sabe que deve dar um dinheiro isso, viu? No shopping mas center, as criancinhas sentando no colo, com os cachorrinhos, eu já deixo o cartãozinho da clínica. Brincadeira. Pessoal, um grande abraço. Segunda-feira que vem estaremos aqui, provavelmente com uma transmissão gravada, não vai ser ao vivo, porque o combinado é que vai entrar o nosso primeiro episódio da Dor, com o Marco De Bene. E na sequência, provavelmente ele vem aqui também ao vivo falando um pouco sobre a dor na medicina veterinária, assim como a dor do médico veterinário. Gi, um beijão, muito obrigado. Você também. Espero você aqui várias vezes ainda. Pessoal, um grande abraço, até a semana que vem. Pessoal, obrigada, prazer, estamos aí.